Bom dia, gente. Graça e paz a todos. Mais uma manhã de oração aqui na presença de nosso Senhor. Eu tive aqui diante de uma frase interessante que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim a frase: muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximo estávamos do sucesso na hora em que desistimos. Vou repetir. Muitas das falhas da vida ocorrem quando não percebemos o quão próximo estávamos do sucesso na hora em que desistimos. Frase de Thomas Edison. Irmãos, quando eu li essa frase, mais uma vez, não tem como não lembrar das Escrituras Sagradas. Deus me permitiu aqui até procurar para estar esclarecendo para os irmãos. Ele está em 1 Samuel, no capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6 em diante, diz assim: quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus lhe deu, que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Bom, irmãos, diante da primeira frase que eu acabei de ler, diante da nossa desistência, às vezes a gente desiste de algumas situações, e às vezes a gente está tão próximo dela que a gente nem imagina. Eu me fez lembrar desse texto que eu acabei de ler, por quê? Porque tem um alerta aqui, que Saul sendo rei, diante dessa situação, ele não poderia oferecer sacrifício, que era coisa de sacerdote na época. Então Saul, quando vê o povo se dispersando, com medo, sem a ausência de Samuel, ele toma a iniciativa e acaba oferecendo esse holocausto ao Senhor. Ele até menciona aqui que teve boa intenção para o povo devido à situação do povo. Mas se vocês forem prestar atenção no que eu acabei de ler, no versículo 9 desse capítulo 13, diz que Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. Então ele ficou preocupado porque Samuel não chegava e acabou tomando essa iniciativa. E a consequência grave que aconteceu foi justamente que o próprio Samuel disse para ele que se ele tivesse obedecido e tivesse se mantido fiel, Deus teria estabelecido o reino dele sobre todo Israel. E se vocês forem prestar atenção no que eu acabei de ler, por causa de minutos, logo que ele terminou de oferecer, Samuel acabou de chegar naquele lugar. Então às vezes a gente está perdendo coisas na nossa vida, às vezes a gente desiste de situações que Deus coloca no nosso coração por causa da dificuldade que se apresenta na nossa vida, igual essa situação que ele viu o povo se dispersando, ficando preocupado de ver os adversários se aproximando e acabou tomando atitude precipitada e fazendo coisas que não era para fazer. Então o que eu quero chamar a atenção dentro desse texto é que a gente fique na posição, assim como Samuel deixou uma instrução para ele dizendo que iria estar naquele lugar depois de 7 dias. Então que nós possamos ficar na obediência, porque a gente pode perder coisas grandes, assim como Saul perdeu. Perder coisas grandes por causa de minutos de precipitação nossa, de ver uma situação grave acontecendo e a gente tomar atitudes que não era para tomar. Fiquemos debaixo das primeiras instruções. Se Deus falou para a gente esperar, vamos esperar, porque pode estar muito mais próximo do que a gente imagina.
Saul, por causa de minutos, assim que ele acabou de oferecer o sacrifício dele, Samuel chegou. Então, por causa de minutos, ele perdeu a oportunidade de se firmar no trono como rei de Israel. Então, vamos continuar firme na posição que Deus nos colocou, e possa ser que por causa de minutos a gente esteja perdendo coisas grandes da parte de Deus. E por causa de minutos, se mantendo obediente, pode vir coisas grandes pra gente. Que Deus abençoe, que essa palavra possa ficar no coração dos irmãos, que seja uma reflexão diária no nosso entendimento diante do nosso relacionamento com o nosso Deus. Todos possam ter uma manhã abençoada, cheia da presença do nosso amigo Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém.